verso 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para onde você acha que é essa abundância? É para o céu ou para a terra? É para o céu ou para a terra? Porque no céu, o céu é a própria abundância. Lá você vai ter tudo o que você precisa. Então, quando Jesus falou dessa palavra, ele estava falando para a nossa vida terrena, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós experimentamos algo como está acontecendo na igreja, um mover tremendo, algo que transforma a nossa vida espiritual. Se vocês continuarem conversando durante o culto, eu vou expor vocês. Então, por favor, parem. O que acontece? Quando começa o mover, como está acontecendo aqui, o diabo vai levantar algumas coisas para fazer parar esse mover. E o mover que nós estamos no nosso meio é um mover puramente espiritual. Não é fruto de homens, não é fruto da nossa vontade, não estamos forçando a barra com nada. É Deus que está fazendo. E é algo espiritual. E quando isso acontece, o diabo vai levantar algo para tentar barrar esse mover espiritual. Eu quero dizer para você uma coisa. Talvez não haja nada mais espiritual do que o dinheiro. Sabe por quê? Quando nós tratamos com dinheiro da maneira que Deus quer que a gente trate, a nossa vida vai prosperar. E o diabo sabe que se ele conseguir barrar esse mover, ele vai ter vitória. Então ele vai levantar situações para que esse mover, ele pare, levantando situações materiais para fazer com que a nossa vida espiritual não deslanche e a gente não prospere. Alguém aqui pode me dar uma definição de prosperidade rápida? O que é prosperidade? Necessidades supridas, que mais? Alegria. Viver bem com o que você tem. Um pouquinho de lazer não faz mal para ninguém. Verdade. Mas, para mim, a definição que mais se encaixa em prosperar é crescer. Quando nós passamos de um patamar para outro. Nós temos experimentado aqui no nosso meio tantos bebês. Há pouco tempo atrás, a Mel, a Valentina, a Nicole, a Lauren, pequenininhas, né? Estavam ainda mamando, e o tempo passa e a gente começa a ver que a vida delas tem prosperado. Já estão falando, já estão correndo, já estão atrapalhando o culto. E é assim que tem que ser mesmo. Estão indo para a salinha, a Mel está ministrando, louvando. Hoje a Ana Clara estava aqui, no colo da mãe, cantando. A Nicole dançando, a Ana Clara da Juliana. A Ana Clara da Kelly daqui a pouco vai fazer isso também. O Davi vem aqui com o seu violãozinho, né? Toca aqui e tal. O que é isso? É prosperidade. Eles estão subindo de patamar. Daqui a pouco eles vão estar louvando aqui. Daqui a pouco, esses que estão sendo crianças vão ser os pastores daqui amanhã. Isso é prosperidade. Eles estão subindo de patamar. Então, quando nós subimos de patamar, é sinal que nós estamos prosperando. Você falou que gostava de Bíblia. Agora você aguenta. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Não se preocupa com o horário, não. Abra aí em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. A mão de Deus vai te alcançar.
Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. No nosso meio não haverá esterilidade. Amém? No fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Prosperidade, meu irmão, em todas as áreas. Essa é a prosperidade de Deus. É ter saúde, é ter prosperidade na família. Abra aí Salmo 128. Você vai ver o que é prosperidade na família. Pega para você, Ari. Restauração da sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Ó para os homens, ó que beleza. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Alguém aqui já viu como é bonita uma videira quando está carregada? E o gosto, então? É assim que vai ser sua esposa. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Prosperidade na tua casa, prosperidade na tua família, prosperidade no teu casamento. Essa é a prosperidade de Deus. 2 Pedro 3, 18. Glória a Deus. Essa aguinha aqui que tá boa demais, viu? Prosperidade também. Deus é bom comigo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso é prosperidade espiritual. Uma área que muitas vezes as pessoas se esquecem dela. Elas prosperam na área espiritual, mas não prosperam na área emocional. São pessoas que estão presas por muitas coisas, por muitos traumas na sua vida emocional. Terceira epístola do apóstolo João. Verso 2. Olha só o que está escrito. João escrevendo a um sujeito chamado Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua... O que está escrito aí? Prosperidade emocional. Deus quer trazer sobre a nossa vida prosperidade em todas as áreas. Então preste atenção, prosperidade não significa somente ter dinheiro no bolso.
mas significa que todas as áreas da sua vida serão igualmente abençoadas. Para que você cresça de maneira uniforme, não fique capenga numa área, sobe muito em uma e na outra fica. Não, Deus quer trazer prosperidade integral sobre a nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Você quer ver? Salmo 35, verso 27. Veja o que está escrito aí. Trinta e cinco, 27. Você acha que é vontade de Deus que você prospere? Alguém tem alguma dúvida? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então, meu querido, quando nós prosperamos, Deus se agrada. Não é desejo do Senhor que nós não prosperemos, mas quando nós prosperamos, Ele se agrada de nós. Amém? 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescento. Então, quem é justo aqui? Gente, sabe quem é justo? É quem foi justificado por Deus. Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador somos justos. Então, essa prosperidade é para a nossa vida. Deus ama a prosperidade do seu servo e a prosperidade do justo. Então, eu quero dizer para você, a primeira condição para que nós tenhamos prosperidade é que nós sejamos fiéis a Deus. Não existe outra maneira de alcançar prosperidade se nós não formos fiéis. Alguns exemplos, lá em Gênesis 39, não precisa abrir. Tem a história de José. José foi vendido como escravo, foi levado para a casa de um alto oficial do governo egípcio, e ele foi colocado para tomar conta das coisas da casa deste homem. E a palavra de Deus diz que ele tomava conta de todas as coisas. Esse homem não se preocupava com mais nada. Todas as coisas estavam nas mãos de José. E a palavra diz que ele prosperou. Tudo aquilo que ele tocava era bem sucedido. Tudo aquilo que ele tocava. Tem outro sujeito chamado Daniel. Ele também foi vendido, foi levado como escravo para a Babilônia e colocado no palácio. E a palavra diz lá em Daniel 1 que ele resolveu não se contaminar com aquilo que era servido para o rei. Ele resolveu se separar. Ele disse: eu não vou comer isso que é para o rei, porque isso é consagrado a ídolos. Eu quero que você nos dê, a mim e aos meus 3 companheiros, somente legumes. E por 10 dias eles foram alimentados somente com legumes, enquanto todos os outros comiam as iguarias do rei. E a palavra de Deus diz que a saúde deles, ao final de 10 dias, era muito melhor que a de todos os outros. Então, esses homens, Daniel e os seus 3 companheiros, foram alçados a uma posição de destaque no reino. E a gente conhece a história. Daniel foi lançado na cova dos leões, por causa da fidelidade a Deus. E os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Mas nenhum deles morreu. Porque o Senhor era com eles. Até na fornalha eles prosperaram. Até na cova dos leões eles prosperaram. Eles subiram um patamar. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Sempre que nós formos fiéis a Deus, não espere que a sua vida vai ser fácil. Porque não vai ser. Você pode pensar assim: eu vou ser fiel a Deus e vai ser tudo belezinha. Não vai. Toda vez que você tomar uma posição de ser fiel a Deus, o diabo vai se levantar para tentar tirar você desse caminho. Então fique atento e fique esperto,
Porque quando você começar a prosperar, o diabo vai começar a querer te derrubar. Abra sua Bíblia em Daniel 6. Daniel capítulo 6. Sumiu Daniel da minha Bíblia. Alguém sabe onde está Daniel? Acho que foi mesmo. Estavam lá perto, na Babilônia, não estavam? Daniel capítulo 6. Verso 28. Está escrito assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Amém? Teve um rei, reinou, e Daniel era um homem de confiança. O reino foi tomado por um outro país, Daniel continuou sendo um homem de confiança do rei. Ele prosperou tanto no reinado quanto no outro. Então, você quer prosperar? Seja fiel a Deus. Não importa a circunstância, seja fiel a Deus. Seja como está escrito na palavra, porque Deus ama a prosperidade do justo. Seja justo, porque Deus com certeza vai fazer com que nós prosperemos. Amém? Alguém aqui já enfrentou algum tipo de dificuldade financeira? Alguém aqui está enfrentando algum? Muito bem, então vamos tratar sobre dinheiro agora. Existem algumas leis básicas em relação a dinheiro. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Mateus 6:24 e 25 fala de um sujeito, ou de um espírito chamado Mamon. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou nós servimos a um, ou servimos a outro. Então preste atenção. Como é que Mamon atua? O que é Mamon? O que esse espírito traz? Primeira coisa que ele tenta colocar na nossa vida é ansiedade. Lá em Mateus 6:25 ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, ou pelo que vocês vão vestir. Porque o seu Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Filipenses 4:6 também diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas necessidades sejam conhecidas do Senhor, e com ações de graças. Sabe, meu irmão, quando nós oramos a Deus, nós damos graças pela vitória, porque nós cremos no que está escrito na palavra. Ou não? Amém. Se nós não cremos, nós não damos graças a Deus, porque a gente não sabe se as coisas vão acontecer ou não. Mas a palavra de Deus, ela não erra. Ela está dizendo para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas necessidades sejam conhecidas de Deus. Então, colocamos as necessidades diante de Deus e descansamos, sabendo que Ele vai realizar no tempo dEle, da maneira dEle, mas Ele vai ouvir a nossa oração. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele está dizendo para que nós não andemos ansiosos, é para a gente não andar ansioso. Está em dificuldade? Está em luta? Ok. Todos nós passamos por isso. Mas quando nós andamos ansiosos, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Para mim foi duro aprender a não ficar ansioso por causa de dinheiro. E graças a Deus, Deus usou a vida da minha esposa para me ensinar a ter tranquilidade, a não ficar preocupado com o dia de amanhã, a não ficar preocupado com o que vão dizer, a não ficar preocupado com o que as pessoas vão achar ou não vão, a não ficar preocupado com o que as pessoas dizem: ah lá, está servindo a Deus, mas não prospera, está servindo a Deus, mas a vida dele não anda. Porque no tempo de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas voltem para o lugar.
Então eu quero dizer para você, meu irmão, não perca tempo sendo ansioso. Porque você não vai conseguir resolver problema nenhum sendo ansioso. Nenhum. E outra coisa, a grande maioria das coisas pelas quais nós andamos ansiosos ou preocupados não ocorre. A grande maioria. A gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, que uma coisa ruim pode acontecer, e estatisticamente a maioria delas não ocorre. Então não fique ansioso. Colocou as coisas na mão de Deus, fique tranquilo, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Segunda maneira que mamão atua, consumismo. Será que tem alguém aqui que sofre desse mal? Tudo que vê precisa comprar. Não pode ir no shopping porque... E aí o sujeito vai comprando, e muitas vezes não tem condição de pagar. E por um tempo ele fica feliz, porque ele compra aquilo que ele acha que devia comprar. Só que depois a fatura chega para ele pagar. E quando a fatura chega, não tem jeito. A fatura vai chegar, não adianta. Você fica torcendo para o carteiro dar uma trupicada e a carta cair, não chegar, mas uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. Então, meu querido, não seja assim. Não seja consumista. Quando você for comprar, quando você tiver um projeto, peça para que Deus te oriente. Peça para que Deus te dê direção. Senhor, isso aqui é para eu fazer ou não? Isso aqui vai glorificar o teu reino ou não? Ou isso aqui pode trazer vergonha para o teu nome? Sabe, muitas vezes a gente faz as coisas pela fé. Não é? Dá um cheque pré-datado pela fé. E o gerente do banco devolve por falta de fé. Não adianta ter fé. Porque a fé não vai pagar a nossa conta. O que vai pagar a nossa conta é dinheiro. Então, sabe, muitas vezes nós somos assim. E vamos dando cheque aí pré-datado à torta direita. Achando que... Aí chega uma hora, não tem. E o banco vai devolver. E não tem jeito. Nós vamos ter que passar o carão. Vamos ter que ir lá pagar. Depois tem que ir no SPC tirar o nome. Né? Agora acho que nem precisa mais. As próprias pessoas tiram. Né? Paga a taxa. Pois é. Mas tem que pagar uma taxa ainda, não tem? Então, não seja consumista. Compre somente aquilo que você precisa. Sabe, muitas vezes nós somos bombardeados por um monte de propaganda, dizendo que nós temos que ter isso, ter aquilo. Não. Nós precisamos ter aquilo que Deus quer que a gente tenha. Aquilo na qual a bênção de Deus está. Outra maneira é ao contrário. Outra maneira de mamão atuar é o espírito de miséria. O consumista, ele ganha 300 e gasta como se ganhasse 3.000. O miserável é o contrário. Ele ganha 3.000 e vive como se ganhasse 300. Mamão atua da mesma maneira. Veja só, a parábola do filho pródigo. Haviam 2 homens na casa, 2 moços. Um pegou tudo que tinha e fez o quê? Gastou. O outro pegou tudo que tinha e fez o quê? Nada. Não gastou nem um centavo do que tinha. Aí quando ele foi reclamar, o pai falou, mas, cabeção, tudo que eu tenho é seu. Por que você não pegou? Você nunca me deu um cabritinho para fazer um churrasco. Não, é seu, por que não pegou? Então tem muita gente que vive dessa maneira. É incapaz de comprar um presente para a esposa. Incapaz de comprar um vestidinho novo. Sabe, a esposa está aquele vestidinho velho, surrado. Falou com você já? Fica tranquilo. Sabe, meu irmão, não é assim não. Deus nos dá abundância para que a gente viva com abundância. Então, se a tua condição é 3.000, viva como se você ganhasse 3.000. Não tem nenhum problema. Você só não pode ficar ridicando as coisas. Ridicando é lá dos interior lá de Goiás. Sabe, eu conheci um moço que a gente queria fazer um grupo familiar na casa dele, grupo de oração, e a gente ficou batalhando quase 3 anos para conseguir. E a gente não ia porque a esposa dele tinha vergonha, porque a campainha dele não funcionava.
E por 3 anos ficou essa campainha quebrada. O que é isso? Espírito de miséria. O sujeito trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem, mas não consertava a campainha. Então, irmão, podemos ir lá semana? Não, ele não consertou a campainha ainda. Podemos? Não, ele não consertou a campainha ainda. E tem algumas casas que você vai, quando você vai sentar, você tem que tomar cuidado, senão a cadeira cai. Tem algumas casas que o sofá está com uma latinha de leite ninho segurando. E o sujeito tem dinheiro para comprar um sofá novo, mas não compra. Põe a Bíblia, que segura bem. A palavra de Deus é forte. E aí não lê a Bíblia mais, porque toda vez que vai ler a Bíblia tem que tirar debaixo do sofá. Espírito de miséria. Então, mamão atua também aí. Você tem condição, mas não faz. Tudo que você vai fazer, você fica preocupado. Meu Deus, não posso gastar isso, não posso gastar aquilo. E vai sendo miserável a vida toda, tendo dinheiro. Filho pródigo gastou tudo que tinha, o outro não gastava com nada. 2 miseráveis da mesma maneira. Então, cuidado com o espírito de miséria. O espírito de miséria nos impede de ofertar na vida dos outros. O espírito de miséria nos impede de ajudar quem está necessitado. O espírito de miséria faz com que a nossa mão fique encolhida. Então, tome cuidado com isso. O principal, como o mamão atua. Hoje de manhã, nós tivemos na aula da metanoia, nós falamos um pouco a respeito de um rei chamado Saul. Saul foi ungido rei, mas ele tomou algumas decisões fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino foi tirado dele e dado para Davi. 1 Samuel 15, Deus fala para ele que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então tem muita gente dentro da igreja que você pode chamar de macumbeiro. Porque é rebelde. O que Samuel fez? Ele disse, eu não preciso fazer as coisas da maneira que Deus quer. Eu posso fazer da minha maneira. Eu me basto. Eu sou independente. Eu sou autônomo. Deus não vai me dizer o que fazer. Isto é rebelião. E talvez seja o pior pecado. É quando você, nessa área financeira, você não quer que Deus cuide. Você não quer que Deus te diga o que fazer, você acha que você sabe fazer. Então, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Nós estamos comentando de manhã, as pessoas que acham que pode sair distribuindo dízimo por aí. A palavra de Deus diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, é no lugar que você se alimenta que você dá o seu dízimo. É a mesma coisa de você comer num restaurante e pagar no outro. Não existe. Então, dízimos, no lugar que você está se alimentando, você traz o seu dízimo. E a oferta também. Você pode ofertar em algum outro lugar quando Deus te direcionar. Mas preste atenção, você não é mais dono do seu dinheiro. Você não pode, nessa área financeira, se portar como se não devesse nada a Deus, como se não devesse satisfações a Ele, porque é Ele que te dá. Não vem de mais ninguém, vem dEle. Todas as coisas vem dele. E por que Deus quer que nós não sejamos independentes? Porque quando nós nos tornamos independentes, meu irmão, a gente caminha para a morte. E a gente caminha para a morte na nossa área financeira também. Quando eu digo, eu sei administrar melhor do que Deus. Não sabe, não. Ninguém sabe. Então, preste atenção. Dependa dele em todas as situações. Porque ele vai abençoar a tua vida. Samuel, se não tivesse tomado essa posição de fazer as coisas fora da vontade de Saul, talvez não tivesse passado o que passou. Mas ele quis dizer para Deus, eu sei fazer sem Deus. Então, nunca faça isso. E as pessoas têm muita dificuldade, entregam todas as áreas da vida nas mãos de Deus, menos a área financeira. Então, não faça isso. Seja completamente dependente de Deus. Outra coisa, nós precisamos ser honestos em tudo aquilo que nós fazemos.
Tem um texto lá em Deuteronômio 25, 13, que fala a respeito de se usar pesos e medidas justas. Quando eu era criança, faz muito tempo já, antes que alguém diga que eu sou velho, deixa eu me antecipar. O sujeito ia vender jabuticaba em casa. Então ele vendia 1 litro de jabuticaba, que já não era 1 litro, porque era uma lata de óleo, a lata de óleo era só de 900 ml. Mas ele forrava o fundo da lata um tanto assim de papel. Então, na verdade, não era nem 900, talvez 750, mas nunca vinha 1 litro. Ele vendia, mas cobrava 1 litro. Então, a palavra de Deus diz para que nós usemos pesos e medidas justas, para que nós sejamos honestos em todas as nossas transações. Sabe, tem gente que faz as coisas destrambelhadamente e depois acha que Deus tem que dar jeito em todas as bobagens que faz. E aí chora, e se esperneia, e Deus dá. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Mas a consequência do que a gente faz, nós vamos ter que passar, não tem jeito. Não tem como, sabe, você fazer uma dívida de 1.000 e querer que, como muitas pessoas dizem, Deus foi lá e cancelou a dívida no computador. Eu vi o testemunho uma vez de uma igreja que o sujeito foi, orou na frente do banco e no dia seguinte a dívida dele tinha desaparecido. Falei, meu Deus do céu, mas que cara de pau esse sujeito. Fez, gastou, pediu e depois não paga. E acha que está tudo certo. Pois é, 5 anos caduca a nossa dívida, mas nós deixamos de dever por causa disso? Não. Então, meu irmão, pesos e medidas justas. Seja honesto em tudo aquilo que você fizer. Por exemplo, o seu carro que você vai vender está com o pneu careca. Mas você faz um anúncio e diz assim, 4 pneus novos. Ou o cara pergunta, tem algum problema? Não. Você quer prosperar? Seja honesto em tudo aquilo que você fizer, ainda que você perca. A palavra de Deus diz que Ele se agrada daquele que jura e ainda que seja com dano seu, ele não muda. Prometi vender o carro para o meu irmão aqui por 5. Aí o pastor Beni, ele foi buscar o dinheiro. O pastor Beni chega e fala, eu te dou 6. Aí eu ligo para ele e falo, não vou vender mais para você não. Ele vai me dar 6? Mas e a palavra que você empenhou, vale o quê? Vale 5? Só 5 vale. Nem 6 não vale. Sabe, meu irmão, então nós precisamos largar de ser sem vergonha. Nos nossos negócios, nas nossas transações. O pastor Beni falou uma coisa uma vez que eu nunca tinha prestado atenção. Quando você está indo numa loja e o vendedor vem e começa a querer que você compre, você fala para ele, eu vou na outra loja e já volto. Volta aqui e compra. É mentira. Você só quer se livrar do sujeito. Mas você mente. Vai passar lá de jeito nenhum. Um sujeito chato desse, vou comprar em outro lugar. Mas para se livrar dele, o que você faz? Mente. Não faça isso. Seja honesto. Se você falou que vai fazer, faça. Não tente ludibriar os outros, não, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está encoberto, uma hora vai vir à tona. Não tem como. A mentira uma hora vai nos pegar. Provérbios 11. Isso aqui é importante. Provérbios 11, 24. Outra coisa que nós temos que fazer. A quem liberalmente dá, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Um pouquinho adiante, Provérbios 19. 19, 17.
Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Entendeu? Muitas vezes o pobre vem nos pedir alguma coisa, e a gente é cheio de subterfúgios para não dar aquilo que ele está pedindo. Estava falando para o pastor Beni, como a avareza ela nos ronda. Semana passada, na quarta-feira, eu estava em casa no período da manhã, e os lixeiros estavam trabalhando lá na rua, carpindo, tirando sujeira, e ele veio me pedir água. E eu tinha uma jarra plástica lá, antiga, desde que nós casamos. Feinha. E eu peguei aquela jarra com água gelada e dei para ele. Falei, daqui a pouco você me traz. Ele falou, você não tem uma Coca-Cola aí, um vidro? Eu falei, não tenho. Leve e você me traz. E o cara começou a demorar para trazer o negócio. Eu falei, será que esse sem vergonha vai ficar com a minha jarra? Mas aí, veja só. Aí o Espírito Santo falou assim, escuta, eles pediram água, mas você tem café. Eu tinha acabado de fazer o café, uma garrafa cheia de café. Aí eu peguei a garrafa de café, peguei umas outras coisinhas que eu tinha lá, dividi nos frasquinhos e peguei e levei o café quentinho para eles. Me senti tão bem com aquilo, porque eles não esperavam o café. Fizeram a festa e tal, e voltei para casa. Sem a jarra. Não me devolveram. E eu ainda fiquei falando, mas olha que sem vergonha, nem tocaram no assunto da jarra. Daqui a pouco, uns 15 minutos, vem o homem com a jarra. Eu pensei que ele fosse devolver a jarra. Falou, não, eu preciso de mais água. Você tem mais aí para me dar? Eu falei, tenho. Fui lá, peguei a água gelada da outra jarra, que é a mais nova que essa, enchi e dei para ele. Eu falei, eu vou sair, você depois traz a jarra e deixa com a vizinha. Não! Avareza, meu irmão. Quando eu me toquei, o Espírito Santo falou, cabeção. Aí eu falei, meu irmão, não precisa devolver nada não. Pode levar a jarra, fica para você. Se você precisar de mais jarra, eu tenho aqui. Duas vezes o Espírito Santo precisou tratar comigo por causa... E ainda que fosse uma jarra nova, o que tem? A jarra, coitada, você pegava nela até grudava, de tão suja que ela estava. Já falei, meu Deus, eu quero esse negócio. Sabe, meu irmão? E isso não era um necessitado, era uma pessoa que pediu água só. Agora, muitas vezes, quando o pobre bate na nossa porta, a gente arruma 1001 desculpas para não dar o que ele quer, para não fazer. Ele vai fazer, vai vender, vai isso, vai aquilo. Se Deus te direcionar a não fazer, não faça. Mas a palavra de Deus manda você fazer. Então, tome cuidado com isso. Está escrito para fazer. Então, cuidado. Mas ele vai usar droga. Se você conhecer e já souber quem é, tudo bem. Mas, às vezes, como aconteceu com o pastor Lucas, essa história que ele falou do sujeito sair com o alvará, eu já vi 1001 vezes. É sempre a mesma história. Mas como é que eu vou saber que é verdade ou não é? Não sei. Então a palavra de Deus manda eu fazer. Porque se ele fizer alguma coisa errada, problema é dele. Tome cuidado quando o pobre bater na sua porta. Às vezes é Jesus que está vindo ver como é que está o nosso coração. Para terminar aqui esse assunto, 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Entendeu o que está escrito aqui? Cumulado de maldições. Não é uma maldição só, não. São várias. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa que nós precisamos começar a praticar para não ter problemas financeiros. Nós precisamos ter prudência nos nossos gastos. Abre aí Lucas 14. Lucas 14, 28.
Glória a Deus. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Meu irmão, tome cuidado com os teus projetos. Submeta todos à oração, para saber se é de Deus. Sociedades que você vai fazer, submeta a Deus em oração. Peça a ajuda dos irmãos em oração. Porque muitas vezes nós entramos em situações que depois para sair é terrível. Se associa com pessoas ímpias, não pede direção de Deus e depois fica todo enrolado. Porque para entrar é fácil, para sair é duro. Tudo aquilo que nós geramos na carne, para jogar fora depois dói. Então, tudo aquilo que você for fazer, faça debaixo de oração, para que Deus abençoe todos os teus projetos. Porque quando Deus não abençoa, meu irmão, não tem jeito. Você pode fazer campanha, pode fazer oração, pode fazer sal grosso, sal fino, sal de churrasco, não tem jeito, não prospera, porque Deus não está no negócio. Então faça tudo sempre com prudência. Segundo Crônicas 20, 20 diz assim: credes no vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Creia em todas as circunstâncias. Você está passando por um tempo de luta? Creia. Você está passando por um tempo de bonança? Creia. Está tranquilo? Creia. O negócio está feio? Creia. Você está sem emprego? Creia. Porque Deus vai trazer sobre a nossa vida um tempo de prosperidade. Ainda que nós, que não tenha muita saída aos olhos humanos, mas Deus vai trazer sobre as nossas vidas a bênção dele. Amém? Alguns princípios que nós temos que ter em relação às finanças. Reconhecer que tudo que nós temos e possuímos não pertence a nós, mas pertence a Deus. Deuteronômio 8. Abre aí para você entender o que eu estou falando. Deuteronômio 8, 10. Está escrito assim: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O 17, não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirires riqueza. Amém, meu querido? Tudo aquilo que nós temos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não é mais nosso, mas é dele. Nós reconhecemos que tudo vem da mão do Senhor. Se você é uma pessoa que tem destreza nos negócios, é porque o Senhor te deu. Se você tem uma estratégia que dá certo, é o Senhor que te deu. Se você tem funcionários, empregados fiéis, é o Senhor que te deu. Então, tudo aquilo que nós temos já não é mais nosso. É por isso que quando nós temos alguma perda inesperada, o nosso coração não se entristece. Alguém aqui já ofertou um carro na vida de alguém? Eu estou com a minha mão levantada porque eu já ofertei. E às vezes, Deus levanta para ofertar na vida de alguém o que menos tem.
Nós estávamos na igreja do pastor Silas e Deus falou com a Sandra, pega o teu carro e oferta na vida de uma pessoa. Eles vinham de Taboão da Serra, de ônibus, 3 crianças. E a moça naquele tempo era uma bênção, depois infelizmente desviou. Mas oferta na vida deles. E a Sandra falou para mim, e eu falei, espera aí, vamos orar. Vamos orar porque eu acho que isso aí não sei não. Deus tem que falar comigo também, porque olha, esse negócio não é fácil não. Teve uma ministração sobre finanças na igreja do ministério chamado Shekinah. E nesse dia Deus falou comigo. E eu cheguei para a Sandra e falou, Sandra, nós precisamos dar o carro para a moça. E é para fazer hoje, se possível. Porque Deus tinha falado. E no mesmo dia, Deus tinha falado com aquela moça, através de um profeta que estava lá. Deus está te dando uma chave de um carro. E ela guardou aquilo no coração. E a gente foi. Nós tínhamos um Uno, né, Sandra? A Sandra pôs a placa de venda e em 15 minutos ela vendeu o carro. O homem chegou e olhou e falou, não, deixa para lá, isso não vou explicar não. Por que pôs a placa de vendas? Porque queria que dar a bênção completa, pegar o carro que nós tínhamos, tinha algumas dívidas, nós tínhamos que sanar e dar um carro sem nenhum tipo de dívida para a pessoa, porque ela não tinha condição de pagar. Então, em 15 minutos nós vendemos o carro. E aí nós fomos e compramos um carro, entregamos na mão dela. E mais ainda o Senhor disse, não é só o carro. Você dá com o tanque cheio e faz uma compra no mercado também. E aí, sabe o que aconteceu conosco? Fomos andar de ônibus. Porque não tinha mais carro. Sabe por que é isso, meu irmão? É porque o carro não era nosso. Nós entendemos que Deus nos deu. E se Ele nos deu, Ele podia pedir a qualquer hora. E Ele pode mesmo. É por isso que o meu coração, o coração do pastor Beni, por exemplo, não está no carro, não. Glória a Deus que nós temos carro. Mas se Deus não quiser que nós tenhamos, nós vamos andar de ônibus. Não tem problema nenhum. Porque aquilo que é nosso já não é mais. A palavra de Deus diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é em todas as áreas. Se eu tenho, foi Ele que deu. Então reconheça que tudo aquilo que você tem é porque o Senhor te dá a condição. E o teu coração não se eleve dizendo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu conheci um sujeito que ele dizia assim, eu sou um vendedor tão bom que eu tenho medo de mim mesmo. Eu sou um perigo. E ele era bom mesmo no que fazia. Mas não preciso nem dizer qual foi o fim dele, né? Tem alguns que vendem a mãe e entregam, outros não entregam. Segunda coisa, viva de acordo com as suas posses. Não gaste mais do que você ganha. Qual é o teu orçamento? Quando a palavra de Deus diz aqui em Lucas que você tem que se sentar primeiro e ver se você vai conseguir, significa que você precisa ter um orçamento dos teus gastos. Eu e a Sandra vivíamos um tempo de muitas dificuldades financeiras. A primeira coisa que fez a nossa vida mudar foi que nós sentamos e colocamos todas as dívidas que tínhamos, todas as despesas fixas que tínhamos e todo o dinheiro que a gente sabia que ia entrar. Então, nós começamos a dizer, isso aqui a gente pode cortar, isso aqui pode cortar, esse aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui não é necessidade, esse aqui é prioridade, esse é luxo. O que nós vamos fazer? Começa a cortar. Porque se a gente não faz isso, meu irmão, nunca nós vamos ter tranquilidade financeira. Quando Deus trouxer para a nossa vida a prosperidade, sabe o que nós vamos fazer com ela? Pagar a dívida do passado. Então, preste atenção, não gaste mais do que você ganha. Não confie no cartão de crédito, não confie no cheque pré-datado, não viva de cheque especial. Porque tem horas na nossa vida que nós precisamos pôr o pé no freio, não tem jeito não. Precisamos pôr o pé no freio em muita coisa. Não posso mais gastar. Às vezes a nossa vida dá uma caída e nós precisamos estar prontos a nos adaptar a essas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está querendo testar a nossa fé. Deus está querendo ver onde é que está o nosso coração. Deus está querendo ver se nós somos fiéis no pouco, como somos no muito. Então, quando isso acontecer, não se desespere, não.
Mas faça as coisas usando a cabeça, não usando o coração, porque o coração nessas horas não serve. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, está passando por um tempo de luta, de dificuldade? Faça um orçamento. É isso, isso e isso. Então, quanto que é a minha entrada por mês? É 2.000? Eu vou gastar isso aqui. Porque senão, vira poço sem fundo. Gente, pior coisa que acontece na vida de uma pessoa é ela começar a pagar o mínimo do cartão. Alguém aqui já passou por isso? Vamos pagar só o mínimo. Você está devendo 500, vem um mínimo assim de R$11. Que legal. No mês seguinte, os 490 que ficou, já virou 600. Aí vem um mínimo de 13. Aí, vamos pagar os 13. No mês seguinte, você não consegue mais pagar. Eu falo porque já aconteceu comigo. No Credit Card. E vamos gastar, e vamos gastar. E chega uma hora, a fatura chega, não tem jeito. E você vai ter que pagar. Ou, tem pessoas que, além de não pagar, ainda se escondem no cobrador, né? A pessoa liga, manda dizer que eu não estou. Não. Eu me lembro, todas as vezes que tocava o telefone, quando eu estava cheio de dívidas, era um terror. Ai, meu Deus, de novo. O que eu vou dizer para esse homem? Senhor, abençoe essa vida. Diga para ele assim, eu não tenho. Não tenho para te pagar. Você pode esperar? Posso te pagar 10 por mês. Serve? Não, então você espera. Mas nunca se esconda de quem te cobra, não, meu irmão. Nunca se esconda, sabe? Isso não é papel de crente, não. Enfrenta a situação, você está devendo, posso pagar tanto. Ou então, eleja prioridades para você pagar. O que eu vou pagar primeiro? É isso aqui. Para eu pagar isso aqui, eu vou ter que deixar de comer pizza 10 vezes por mês? Então, coma 5 só. Nós precisamos fazer essas coisas, fazer sacrifício, fazer esforço, porque senão a nossa vida financeira nunca vai para o lugar. Nunca vai. Presta atenção no que está sendo dito para você. Você precisa trabalhar com a tua cabeça, não com o teu coração. Distinguir entre aquilo que é luxo, aquilo que é necessidade e aquilo que é prioridade. Filipenses 4,19 diz que Deus vai suprir todos os nossos luxos. Não? As nossas? Deus tem compromisso com o nosso luxo? Tem não. Ele às vezes nos deixa ter essas coisas porque Ele é bom. Mas o compromisso dele não é com luxo, não. O compromisso dele é com necessidade. É só isso que Ele tem compromisso. E muitas vezes nós queremos viver acima do que podemos. E chega uma hora, filho, que não vai ter jeito não, vai ter que acertar as contas. Então, faça um orçamento da sua vida. Se você tem dívidas a pagar, comece a pagar, mesmo que seja um pouquinho. Sabe, se você tem, por exemplo, vocês que têm crianças, que é muito, muito comum acontecer isso, a criança chega, e principalmente a criança de hoje, ela já sabe o que ela quer. Então você vai comprar um caderno para ela, mas tem que ser o caderno, sei lá, da Barbie, da princesa, do Ben 10, do aquele endemoniado lá. Aliás, o Ben 10 você não compra não, tá? Mas presta atenção. Isso aí é necessidade ou é luxo? Qual é a necessidade da criança? É o caderno. Mas o pai, porque quer agradar, porque... Então, vai e compra. Mas a necessidade é o caderno. Aí, digamos que você não compra, você tem R$100 para comprar. Amanhã eu vou comprar o caderno do meu filho, que não vai ser o do Ben 10, nem o da princesa, mas vai ser o que ele precisa, não o que ele quer. E a sua filha fica doente no meio da noite. Você só tem R$100. Você vai no médico, ele manda você comprar o remédio. O que você vai fazer com R$100? Comprar o caderno ou o remédio? Por quê? Porque é prioridade. Então, meu irmão, estabeleça prioridades na sua vida. Prioridades na sua vida financeira. O que é que eu preciso? É isso. Sem conversar vocês aí, por favor. O que é que eu preciso? É disso. O que é que eu tenho condições de comprar? É isso aqui. Porque depois, meu irmão, não adianta chorar com Deus, não. Porque nós vamos ter que passar pelo estreito. Vamos ter que passar pela vergonha, pela humilhação.
mas nós vamos ter que acertar a nossa vida. A palavra de Deus diz que o obreiro não deve ter nada do que se envergonhar. Talvez até a gente não pague, mas dê satisfações para os outros. Não foge de quem te cobra, não. Não fica inventando histórias. Posso pagar tanto, serve para você? Não, então você espera mais um pouquinho. Se não servir, meu irmão, você faça o que... Um dia foi um homem, nós estávamos morando aqui no Morro Grande, foi um homem em casa para cortar a luz. E ele estava querendo uma caixinha, né? Mas você imagina, se não tinha dinheiro para pagar a luz, você ia ter dinheiro para dar uma caixinha para ele. É ilógico. Mas ele falou assim, você não pode dar um jeito? Eu falei, não posso. A Sandra até tinha ido pagar, era um dia de carnaval, não tínhamos conseguido pagar naquela hora, ela levou a conta para pagar. Eu falei para ele, olha, minha esposa levou a conta. Se você quiser esperar. Não, eu não posso, eu vou ter que cortar. Eu falei, então tá bom. Abriu o portão, pode cortar. O que ele fez? Não entrou, não cortou a luz. Ele falou, será que a sua esposa pode trazer a conta aqui? Eu falei, acho que pode, eu vou ligar para ela. Mas é melhor você cortar. Não, eu espero. Eu volto mais tarde. Liguei para a Sandra trouxe a conta, o homem nem apareceu lá. Mas sabe, essas histórias que a gente vive de ser como o mundo. A coisa não está boa, eu vou dar uma caixinha. A coisa não está boa, eu não consigo passar no exame da carta, então tem um negócio chamado quebra. Não, se você não der o quebra, você não passa. Ai, que lindo. Aí o crente vai lá e dá o quebra. E passa. Aí vira e mexe o Detran, vê aí umas cartas que foram, umas carteiras que estão irregulares. Você acha que porque você é crente, Deus vai livrar você? Quebra princípio, depois não adianta reclamar com Deus. Meu irmão, você tem a mente de quem? Então você vai conseguir passar no exame. Vai. A Sandra sempre diz que quando ela foi fazer o exame dela, a pessoa falou, essa japonesa aí não passa ninguém. Ela falou, pois eu vou passar. Ela foi a única que passou. E mais ainda, Deus foi tão bom que deu uma carteira de categoria D para ela. Ela não dirige nenhum tipo de carreta, mas ela pode dirigir se quiser. Mas é por quê? Por causa de princípio. Não, eu tenho a mente de Cristo, então eu vou conseguir. Você não precisa de quebra, você não precisa de subornar ninguém para resolver o seu problema. Basta a verdade. Amém? Amém. Você quer me dar uma oferta. Sabe, nós precisamos nos libertar das dívidas, de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que o bom nome vale mais que muitas coisas. Aquele que pede emprestado é servo daquele que emprestou. Então, se tem dívida, faça tudo o possível para se libertar dela. Tudo o possível. Ainda que te custe algum sacrifício. Ainda que te custe. Eu e a Sandra, por exemplo, nós temos registrado todos os nossos gastos mensais. Todos. A não ser um ou outro que passa desapercebido. Digamos que sejam uns 20 contas aí que a gente não sabe aonde vai. Mas fora isso, está tudo marcado. E aí a gente começou a ver, se eu diminuir um pouquinho aqui, eu vou conseguir pagar esse aqui tanto. Se eu cortar um pouquinho desse aqui, eu vou conseguir pagar tanto. Foi assim que a gente fez. E hoje, graças a Deus, meus irmãos, nós não temos nenhuma dívida. Nenhuma. Mas foi duro. Foi duro. Foi difícil. Nós passamos, você sabe, muito tempo privados de algumas coisas. É legal você ir no mercado e comprar o que você quer. Mas tem hora que não dá. Então, esse aqui não dá, o queijinho fica para depois, o iogurte a gente não compra mais. Até a hora que sossegou. E ainda hoje, nós somos bem controlados naquilo que a gente gasta. Para quê? Porque nós sabemos o que é viver com sujeitos te importunando o tempo todo por causa de dívida. Então, meu querido, faça o máximo de esforço para você pagar o que você deve. A Bíblia diz lá em Romanos 13, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê?
O amor. Pronto. A única dívida sua tem que ser o amor. Claro, nós não vamos conseguir muitas vezes pagar todas as dívidas ao mesmo tempo. Mas comece a pagar, comece a fazer uma programação. Ore a Deus, coloque suas dívidas diante do Senhor. O Senhor está aqui. Olha, não sei o que fazer, mas aí o Senhor vai te ajudar. Você vai conseguir fazer. Aleluia. Amém? Amém. Outra coisa, tome cuidado com os enganos. Tem algumas coisas que aparentemente são benefícios, mas que muitas vezes são armadilhas. Por exemplo, limite de cheque especial. Quanto está um juros de cartão de crédito de cheque especial hoje? 13% ao mês. 15%. 10%. Juros de cartão de crédito está muito mais. Aí você pega um cartão de crédito, que nem outro dia me ligaram e me ofereceram um cartão de crédito, e depois ofereceram um cartão de crédito adicional para a Sandra. Aí eu tenho que pagar a taxa de um, taxa de outro. Eu falei, não. No fim é ela mesmo que gasta com o cartão nem comigo fica. Para que eu quero um cartão adicional? Mas veja só, o diabo faz essas coisas para mexer com a nossa vaidade, para mexer com o nosso orgulho. E muitas vezes ele consegue nos levar, sabe, para um buraco por causa dessas coisas. Parece uma coisa boa. 2 cartões? Legal. Mas para quê? Se é só ela que gasta. Por que eu vou pagar a taxa de 2? Percebe? Então, o diabo muitas vezes nos pega através dessas coisas, de vaidade, facilidade de pagamento, por exemplo. Vou comprar um negócio que eu não preciso, mas está tão fácil de comprar. E a gente vai e faz aqueles carnês intermináveis para comprar as coisas. Muitas vezes a gente não tem outro jeito mesmo, né? Que nem quando quebrou a minha máquina de lavar, eu tive que comprar. Em vezes. Mas ainda assim nós compramos no cartão de crédito. Teve juros? Não teve juros. Pagamos em 10 vezes, não foi? Sem juros. Por quê? Porque a gente não compra no primeiro lugar que a gente vai. Porque a gente pesquisa. Porque a gente, sabe, precisa fazer essas coisas. O nosso dinheiro não nasce em árvore, não é capim. Então, quando você for fazer as coisas, tome cuidado com aquilo que você faz. Às vezes comprar uma TechPix parece bom demais, não parece? Hein, Neide? Você quer mais engano do que TechPix? Aquilo não vale um centavo, aquele troço. Se você ligar de 5 minutos aqui, você vai ter o desconto de 500 conto. Nossa, 500, mas é 3 mil, eles dão 500, fica 2,5 para você pagar. E aquele negócio dura 3 meses, 4, e olha lá. E as fotos são ruins. Olha a TechPix da Mochilink aqui, da Motolink. Essa é da boa. Se você não ligar dentro de 5 minutos, você perde. E o negócio dos sem juros, então? Esse é o mais legal de todos. Você vai comprar em 10 vezes, é um preço. Você vai comprar à vista, não tem desconto. Como é que pode? Como é que o sujeito consegue te vender uma coisa a perder de vista sem juros e você vai comprar à vista, não tem desconto? Como é que é? Alguma coisa está errada aí, essa conta não fecha. Porque ninguém vai dar dinheiro para você assim de graça. Não vai mesmo. Essas lojas grandes, por exemplo, Casas Bahia e outras que tem por aí, o negócio deles é vender dinheiro. Não é vender móveis. O negócio deles é dinheiro, é juros. Porque você compra um negócio... Sabe, então, preste atenção para você não ficar endividado, envolvido num monte de coisa. Porque parece tudo pequenininho. Mas junta um pequenininho daqui, outro pequenininho dali, e você vai ter no fim do mês algo que você não consegue pagar. Não está no seu orçamento. Então tome muito cuidado com isso. Essas coisas são enganosas. E o crente precisa tomar cuidado, porque o próprio Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então tome cuidado, meu irmão, porque o teu dinheiro
ele é consagrado ao Senhor. E às vezes, a gente não percebe as coisas que estão na nossa cara, sem querer acusar ninguém, sem querer. Mas ontem eu desci, que horas que foi? Antes do culto. Eu desci lá para pegar uns copos que não tinha aqui. Ali onde tem a cantina, estavam todas as 3 luzes acesas, sem ninguém lá. O que é isso? É o quê? Desperdício. Quem é que paga a conta? A igreja. A igreja somos quem? Aí você perguntar quem foi, não vai aparecer, você pode ter certeza. Não vai aparecer. Por isso que não adianta querer acusar ninguém. Mas o que será que Deus acha disso? Nós estamos na casa dele, gastando o dinheiro que é de todos nós, porque somos nós que sustentamos a igreja. E está lá. Se ninguém descesse lá, ia ficar aceso até hoje. Está certo que não é muita coisa, mas é um pouquinho daqui, é outro pouquinho dali, e daqui a pouco. E quem vai pagar a conta? Somos nós, não tem jeito não, meu irmão. Não tem jeito. Então, precisa tomar cuidado com isso, com desperdício. Às vezes você vai fazer comida, você faz comida para 500, vai comer 2. Aí chega no fim, faz o quê com o resto? Joga. Joga fora. O nosso país é campeão de desperdício de comida. Não tem ninguém que desperdiça mais comida do que o Brasil. Estados Unidos? Bom, mas eles pelo menos têm para desperdiçar, né? E nós, temos o quê? Pois é. Agora, não tem cabimento um troço desse, tem? Então, e muitas vezes a gente vai fazendo essas coisas sem perceber. Vai lavar, por exemplo, você quer ver um negócio, você vai escovar os dentes, você está lá escovando e está a torneira aberta. Para quê? Por que precisa ficar aberta a torneira? E a gente vai fazendo. Agora, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para você ver quanto que dá no final do mês. Para você ver, sabe? E isso, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Nós temos que ter responsabilidade como é que nós gastamos o nosso dinheiro. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. Amém? Então, presta atenção, porque são coisas que o diabo usa para desviar a nossa atenção das coisas que verdadeiramente importam. O que importa são as coisas espirituais. Isso sim importa. E o diabo usa a questão financeira para desviar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Por exemplo, tem muita gente que vem no culto, no domingo, preocupado com o que vai ter que pagar amanhã. Ou não? Ih, amanhã o cara vai cobrar, amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo. E aí o mover está aqui, a adoração está aqui, ninguém adora, ninguém louva. Por quê? Porque está preocupado com o que vai ter que pagar amanhã. Então, tome cuidado para o diabo não prender a sua vida nas coisas materiais, terrenas, para desviar você do foco. E outra coisa, nós precisamos aprender a não quebrar princípios. Não quebrar princípios. Tem muita gente que não liga para essas coisas e vai vivendo como se, né? Carro sem licenciar, carro sem pagar IPVA, carro sem levar no controlar. E aí sai e fica orando para Deus esconder o carro. Ah, não, Senhor, esconde aí, por favor. Fecha os olhos do guarda. Aí, quando o guarda pega, fala, ah, meu Deus do céu, não dou sorte, ó. Prenderam meu carro. Vai, pastor, vai lá, pastor. Sabe, irmão, nós precisamos parar com essas coisas. Nós precisamos andar de acordo com a lei. Gente que dirige sem carteira de habilitação. Habilitação vencida. Faz um propósito com Deus. Então, se eu não consigo andar com o carro, até Deus
consertar a situação, anda de ônibus. Mas quem quer? Ninguém quer, não. Não é bom não, né? Mas aí Deus tem que esconder, tem que fechar os olhos do guarda, tem que... Meu irmão, ande pelo caminho correto. Sabe, a Bíblia diz que o temor da autoridade é só para aquele que infringe a lei, não é para quem anda certo, não. Quem anda certo não teme autoridade. Então, nós precisamos começar a entrar nos princípios da palavra de Deus para que a nossa vida financeira seja uma bênção e a gente não perca tempo da nossa vida com coisas materiais quando Deus quer derramar espirituais na nossa vida. E esse é o momento da nossa igreja que Deus está derramando coisas espirituais como nunca. E nós precisamos gozar dessas coisas na plenitude. Não deixar que as coisas materiais nos roubem a bênção espiritual. Para isso, nós precisamos andar no princípio da palavra de Deus. Amém? Amém. Você vai ser próspero? Amém. Então dá uma glória a Deus.